Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Detalhada. Aqui é o professor Marconi Oliveira. Vamos resolver um problema? Ao resolver em R+, o sistema de equações x mais y igual a 3, raiz quadrada de x ao quadrado mais 25, mais raiz quadrada de y ao quadrado mais 1, igual a 3 raiz quadrada de 5, determine o valor de 4xy. Aqui estão as alternativas. O problema foi retirado do livro Álgebra Tomo 2, Coleção Ciências e Humanidades, da editora Lumbreiras. Eixo temático do problema: álgebra. Conteúdos abordados: sistema de equações, ângulos entre retas paralelas com corte transversal, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, tópicos de trigonometria. E a quantidade de soluções propostas para este problema é de 1. Antes de começar a resolver o problema, vou apresentar alguns elementos que serão utilizados durante a resolução. Retas paralelas com corte transversal. Considere as retas R e S na condição de que R é paralelo a S e a reta transversal T. Considere também os ângulos α e β. Observe que o ângulo β é um ângulo interno, pois ele está entre as duas retas paralelas, e o ângulo α é um ângulo externo, pois ele não está entre as duas retas paralelas. Além disso, α e β não possuem o mesmo vértice e estão situados em um mesmo lado em relação à reta transversal. Então, desta situação, α e β são ângulos correspondentes. E para o caso de retas paralelas, os ângulos correspondentes formados com uma reta transversal são congruentes. Portanto, o ângulo α é igual ao ângulo β. Já sobre triângulo retângulo, nós sabemos que um triângulo é retângulo quando possui o ângulo reto, ou o ângulo de medida igual a 90 graus. Então, considere um triângulo ABC de hipotenusa A e catetos B e C, e um ângulo θ. Irei utilizar o teorema de Pitágoras e irei utilizar a tangente do ângulo θ, definido como a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Certo? Vocês estão prontos? Então acompanhe com calma, bastante atenção e vamos aprender como se resolve este problema. Bom, pessoal, vamos iniciar a resolução do problema proposto. Este é o sistema de equações dado por x mais y igual a 3 e raiz quadrada de x ao quadrado mais 25 mais raiz quadrada de y ao quadrado mais 1 igual a 3 raiz quadrada de 5, na condição de que a solução do sistema dado pelo par ordenado xy pertence aos reais positivos, e o problema está querendo saber qual é o valor de 4 vezes x vezes y, certo? Quando olhamos para um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas, vem logo em mente aplicarmos um dos métodos que aprendemos durante o ensino fundamental, como os métodos da substituição, adição ou comparação. No entanto, para esse sistema, eu vou resolver de uma outra maneira, usando como viés a geometria e a trigonometria, certo? Então vamos lá. Eu vou começar desenhando dois triângulos retângulos. Então vamos desenhar aqui os triângulos retângulos. Então, vou desenhar aqui o primeiro. Certo? Então, tá aqui o meu primeiro triângulo retângulo. Vou dar um espaço. E aqui eu vou desenhar o segundo triângulo retângulo.
Pronto. Então, desenhei aqui estes dois triângulos retângulos, certo? Agora observe este primeiro termo da segunda equação do sistema, raiz quadrada de x ao quadrado mais 25. Vamos supor que este termo corresponda à hipotenusa deste triângulo. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, deve existir dois catetos que, ao serem substituídos na fórmula do teorema de Pitágoras, dê como resultado para a hipotenusa raiz quadrada de x ao quadrado mais 25. Neste caso, os catetos seriam x e 5, que podem ser verificados usando o teorema de Pitágoras. Então, sendo um triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos B e C, podemos escrever o teorema de Pitágoras da seguinte forma: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual. A nossa hipótese é que os catetos são x e 5. Então, temos x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 25. Expoente 2, eu posso extrair a raiz quadrada. Então, a é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 25. Então, de fato, a raiz quadrada de x ao quadrado mais 25 pode ser escrito como a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos x e 5. Portanto, eu vou escrever aqui cateto x, cateto 5 e a hipotenusa raiz quadrada de x ao quadrado mais 25, certo? Da mesma forma, vamos observar o segundo termo dessa segunda equação do sistema, raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. Vamos supor que este termo corresponda à hipotenusa deste triângulo retângulo. Então, devem existir dois catetos que, ao serem substituídos no teorema de Pitágoras, dê como resultado para a hipotenusa raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. Certo? Neste caso, os catetos seriam y e 1, os quais também podem ser verificados usando o teorema de Pitágoras. Então, considerando um triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos B e C, temos que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual. Pela nossa hipótese, os catetos devem ser y e 1. Então, substituindo, y ao quadrado mais 1 ao quadrado. A ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 1 ao quadrado vale 1. Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros, temos que a é igual a raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. De fato, então a hipotenusa deste triângulo pode ser escrita como sendo a raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. E para que isso seja possível, é necessário que os catetos sejam iguais a y e 1. Então eu vou escrever aqui cateto y, cateto 1 e hipotenusa raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. Certo? Agora eu vou desenhar um terceiro triângulo retângulo de vértices A, B e C. Então vamos lá. Então eu vou desenhar mais aqui embaixo um terceiro triângulo retângulo.
assim. Aqui. Um triângulo retângulo de vértices A, B e C, certo? E agora eu vou utilizar estes dois triângulos retângulos aqui nesse triângulo retângulo maior. Para isso, eu vou traçar este segmento de reta aqui, o qual eu vou chamar de segmento DE, e eu vou traçar este segmento de reta aqui, o qual eu vou chamar de DF. Na condição de que DE é paralelo a BC e DF é paralelo a AB. Estes dois triângulos ADE e CDF são os dois triângulos que eu desenhei aqui no início. Então, esses triângulos eles são retângulos. Então, ângulo reto e ângulo reto. Aqui no triângulo ADE, nós temos aqui a hipotenusa, raiz quadrada de x ao quadrado mais 25, x e 5. No triângulo CDF, temos hipotenusa, raiz quadrada de y ao quadrado mais 1, y e 1 como catetos, certo? Completando o triângulo ABC, temos que DF é igual a BE. Então, se aqui vale y, aqui também vai valer y. E também nós temos que DE é igual a BF. Então, se DE vale 5, BF também vale 5. Observe que se aqui vale 1 e aqui vale 5, então todo este lado aqui vale 6. Então, todo esse lado aqui, no caso o lado BC, certo? Ele vale 6. E se aqui vale x e aqui vale y, então todo este lado aqui, no caso o lado AB, ele vai valer x mais y. Então, x mais y, certo? Ora, mas já sabemos quanto vale x mais y. Se nós voltarmos aqui no sistema inicial, temos que x mais y é igual a 3. Então, este lado aqui todinho vale 3. Então, x mais y é igual a 3, certo? Bom, em relação ao triângulo ABC, eu vou escrever um ângulo θ aqui no vértice A. Então, este ângulo aqui eu vou chamar de θ. Vamos lá. Vamos imaginar que os lados AB e AC do triângulo ABC e o lado DF do triângulo CDF fossem prolongados. Como o lado AB é paralelo ao lado DF, então teríamos a situação de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E dessa situação, teríamos as relações entre ângulos e as retas, certo? Se observarmos o ângulo do vértice A e o ângulo do ponto D, podemos perceber que o ângulo do vértice A ele é interno, ou seja, ele estaria entre as retas paralelas. E o ângulo do vértice D ele seria externo, já que ele não estaria entre as retas paralelas. Além disso, esses dois ângulos não possuem o mesmo vértice e estão situados no mesmo lado em relação à reta transversal. Com isso, podemos afirmar que estes ângulos eles são correspondentes e pelo fato
dos lados AB e DF serem paralelos, os ângulos correspondentes formados com a transversal são congruentes. Ou seja, se o ângulo A vale θ, então o ângulo no ponto D também valerá θ. Certo? Então vamos continuar. Agora eu vou utilizar as razões trigonométricas do triângulo retângulo, mais especificamente a tangente do ângulo θ. Então, eu vou escrever a tangente do ângulo θ em relação ao triângulo ABC, em relação ao triângulo ADE e em relação ao triângulo CDF. Então, eu vou escrever a tangente de θ para esses três triângulos. Então, para o triângulo ABC, temos que triângulo ABC, tangente de θ é igual. A tangente de um ângulo é dada pela razão entre o cateto oposto a este ângulo e o cateto adjacente. Para o triângulo ABC, a tangente do ângulo θ seria igual ao cateto oposto, que vale 6, e o cateto adjacente, que vale 3. Então, tangente de θ é igual a 6 sobre 3, certo? O qual concluímos que a tangente de θ ela vale 2. Agora, para o triângulo ADE, nós temos que a tangente do ângulo θ é igual. Então, para esse triângulo ADE, cateto oposto ao ângulo θ 5, cateto adjacente x. Então, tangente de θ é igual a 5 sobre x. E para o triângulo CDF, nós temos que a tangente do ângulo θ é igual. Triângulo CDF, cateto oposto 1, cateto adjacente y. Então, tangente de θ é igual a 1 sobre y. Beleza? Mas, como já sabemos o valor da tangente de θ, então é possível encontrar o valor de x e o valor de y que estamos procurando. Então, assim, temos que, no lugar da tangente de θ, eu vou substituir por 2. Então, 2 é igual a 5 sobre x, o qual nós concluímos, então, que x é igual a 5 meios. Certo? Então, achamos aqui o valor de x. E, para encontrar o y, vamos fazer da mesma forma. Sabendo a tangente de θ que vale 2, nós teremos 2 é igual a 1 sobre y, o que nos permite concluir que y é igual a 1 meio. Então, o valor de y é igual a 1 meio. Beleza? Dessa forma, nós teríamos que a solução deste sistema é igual ao par ordenado x 5 meios e y 1 meio. Então, essa daqui é a solução deste sistema, certo? Mas o problema não pede a solução do sistema, e sim qual o valor de 4xy. Portanto, então vamos escrever aqui embaixo, portanto, o valor de 4xy é igual a 4 vezes o x, que vale 5 meios, vezes o y, que vale 1 meio. Certo? Então, isso aqui vai ficar, efetuando as multiplicações, 4 vezes 5 vezes 1, que vai dar 20, sobre 2 vezes 2, que vai dar 4. E
20 dividido por 4 é igual a 5. Com isso, chegamos na resposta que estávamos procurando. Então, o valor de 4xy é igual a 5, o que nos dá como alternativa a letra E. Certo? Então, pessoal, este foi um problema interessante, um problema de sistemas de equações com uma solução não muito corriqueira, já que foram utilizados recursos da geometria e da trigonometria, ao invés de métodos já conhecidos. Mas, ao mesmo tempo, nos chama a atenção para o fato de que, quando resolvemos um problema, devemos, quando for possível, buscar outros caminhos para resolvê-los, pois assim saímos um pouco das resoluções do tipo receita de bolo, entre aspas, e nos permite buscar caminhos mais elegantes de se resolver, talvez até de uma forma que jamais iria se imaginar que fosse possível fazer. Certo? O que acharam do problema, pessoal? Deixe seu comentário aqui embaixo. Encontrou uma outra maneira de resolver o problema proposto? Compartilhe com a gente. Envie para o e-mail que está na descrição, que certamente irei gravar a sua proposta de solução. Ajude o canal a crescer e se fortalecer fazendo a sua inscrição e compartilhando os vídeos. Conto com vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem e até o próximo problema. Muito obrigado por assistir o canal Matemática Detalhada. Até a próxima!